seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso Diálogos de Saúde da Marjan Pharma. Aqui tem sempre informação útil sobre saúde, qualidade de vida, em episódios que acrescentam no seu cuidado, no seu dia a dia, no seu entendimento sobre você mesma, sobre você mesmo. O assunto de hoje, então, vou te dizer. A gente vai falar sobre algo que atinge praticamente todos nós que vivemos no planeta Terra. A gente vai falar sobre ansiedade. E tem uma pergunta muito importante. Será que a ansiedade tem gênero? É porque a ansiedade atinge muito mais as mulheres. E aí, sobre esse assunto, a gente tem duas grandes especialistas para a gente entender mais sobre o tema. Quem participa conosco aqui é a doutora Helena Rachul, que é ginecologista, especialista em hormônios femininos, especialista também no sono, olha que preciosidade. E do lado, doutora Carmita Abdo, que é psiquiatra e uma das maiores especialistas em sexualidade que nós temos aqui no Brasil. Então, temos um episódio aqui de enciclopédia que está começando agora. Sejam bem-vindas, doutoras. Tudo bem? Tudo bem, prazer. Muito obrigada pelo convite. Alegria recebê-las. Prazer, muito obrigada pelo convite. Muito bacana. Vamos começar a tentar responder essa pergunta. Ansiedade tem gênero? Bom, ansiedade tem gênero e, mais uma vez, a mulher está numa situação bastante mais privilegiada em termos de prevalência, né? Nós temos muito mais mulheres do que homens ansiosos. Há quem aposte que 2 vezes mais mulheres do que homens. Por que eu digo há quem aposte? Porque, claro que, né, a literatura diverge um pouco. Mas vamos entender, ao longo da vida a mulher vai ficando mais ansiosa do que o homem. Os meninos são mais ansiosos que as meninas, mas a partir do momento que a puberdade acontece, aí ocorre uma mudança bastante importante. Sabemos também que eles passam a ter mais transtornos, como, por exemplo, autismo, déficit de atenção, mais que as mulheres. Em contrapartida, depressão e ansiedade começam a ser mais prevalentes entre elas. A doutora é especialista no estudo do sono também. Essa é uma característica que está muito ligada à ansiedade, né, doutora? Uhum. Como a Carmita já falou, a ansiedade e o sono vêm atrapalhados, vamos dizer assim, desde a puberdade, né? Quando começam aí a elevação dos hormônios das mulheres, a gente começa a ter mais ansiedade e mais problema do sono. Então, ao longo da vida, a mulher também tem mais dificuldade para pegar no sono e manter dormindo, desde a puberdade, aí passando por os diversos estágios da vida da mulher, diversos períodos reprodutivos e não reprodutivos. Então, tem mais insônia na TPM, tem mais insônia quando fica grávida, no pós-parto, e depois chega na menopausa e complica ainda mais. Então, a gente é privilegiado, entre aspas, por experimentar mais insônia e ansiedade ao longo da vida inteira. Interessante. E eu queria fazer uma composição dessa questão social, dos atributos sociais que a mulher já tem que colocar na sua própria personalidade, mais essa variação hormonal que vai acompanhar a vida dela inteira, doutora. Junto com a sexualidade também, a sua especialidade, aí a gente coloca esse tempero da ansiedade, aí virou uma panela de pressão. Sem dúvida. Essas questões de sexualidade, infelizmente, né, a mulher vivencia muito mais que o homem, ou seja, as meninas muito mais que os meninos, questões como abuso sexual, entre outras questões. Esta é uma situação que leva a maiores níveis de ansiedade entre as mulheres. Além da questão hormonal, nós temos os fatores psicossociais. Então, esse abuso, a questão também da mulher ser ser, em geral, mais autodemandante, ela se exige mais. Tanto é que, se você verificar hoje a situação, quem abandona a escola é muito mais homem do que mulher em todos os níveis, desde o ensino fundamental até a universidade. Então, a mulher, pretendendo ser mais focada e tendo mais interesse em uma luta pela sua vida, pela sua ascendência, ela acaba desenvolvendo níveis de ansiedade maiores ao longo de toda a vida. Agora, a gente vive um momento onde a informação, a procura por uma definição de diagnóstico é muito maior do que há pouco tempo atrás, há 5, 10 anos. Então, essa não deixa de ser uma questão positiva da mulher, o nosso assunto hoje do episódio, procurar exatamente um diagnóstico, entender que existe um desenho de um problema, né? No caso, aqui, a ansiedade, doutora. Uhum.
Acho que a gente pode pontuar assim: existe uma ansiedade situacional e existe uma ansiedade já que vira uma patologia, né? Então, a gente pode passar momentos na vida que a gente tem pontualmente mais insônia e ansiedade, né? Então, desde a puberdade na TPM, ou quando acontecem alguns motivos na vida, alguns compromissos que você fica mais ansioso, então você pode ter pontualmente mais ansiedade e junto insônia, e isso vem vindo ao longo da vida. Então, desde a puberdade, depois no período reprodutivo e de novo na menopausa, quando a gente tem, então, aquela história do cadê eu, né? A gente agora a menopausa está na moda, todo mundo quer falar de menopausa, né? E na menopausa também vem a ansiedade, que pode ser situacional e pode ficar patológica, porque é um momento de vida que você não está se reconhecendo, está mudando. Aí vem uma ansiedade, de novo, que pode ser um momento, mas pode se prorrogar. É muito interessante isso que a Helena trouxe, né? A gente tem que pontuar que a ansiedade nem sempre é patológica. Ela é necessária. Muitas vezes, né, você não reagindo a um estímulo negativo acaba se dando muito mal. Então, ter ansiedade te protege de riscos. Porém, quando não tem risco nenhum acontecendo, não tem nenhum estímulo negativo, e assim mesmo a pessoa está suando, tremendo, com uma sensação de opressão no peito, passando mal, né, com desconforto geral, essa pessoa já deixou de estar dentro de uma ansiedade que a gente considera natural e necessária e está numa crise de ansiedade que pode se desenvolver para um transtorno ansioso. Isso pode fazer toda a diferença, observar os sinais do próprio corpo. A gente foi para as ruas, na nossa reportagem, para entender como as pessoas lidam com a ansiedade. Queria convidar vocês, você também que está acompanhando o episódio, para ver a reportagem, as respostas, e a gente volta a conversar aqui. Vamos acompanhar? Vamos lá. Eu acho que eu tento respirar e pensar. No trabalho, sempre que eu tenho alguma coisa diferente para fazer da rotina, já me dá agonia, me dá nervoso, eu fico... Mas assim, para lidar com isso é tentar deixar as coisas mais redondas possível, aquilo que está ao meu alcance de controlar, porque nem tudo a gente controla. Eu fui diagnosticada com ansiedade por um psiquiatra, então eu tomo remédio para isso, para ansiedade, para depressão. Mas quando eu tenho momentos de crise, enfim, eu tenho algumas técnicas que eu adquiri com a terapia, a partir da psicanálise, enfim, tanto de respiração quanto também outros elementos, tipo medicamentos fitoterápicos ou, sei lá, óleo essencial, coisas assim, que me ajudam bastante no dia a dia, mas para momentos mais pontuais. Estou estressada, estou cansada, eu paro. É um ritualzinho. Ou eu tomo banho, ou eu respiro, faço respiração, sento, faço respiração. É uma coisa que funciona muito pra mim, é música. Eu ligo música, começo a cantar. Aí, de repente, parece que as coisas vão para um outro lugar. Eu voltei a tomar medicamento psiquiátrico há 5 anos. E nessa volta eu consegui perceber que esses medos e essas ansiedades também mudaram muito, né, junto com a terapia. Eu uso todos os fitoterápicos indicados pela minha médica chinesa e isso me ajuda na insônia, na ansiedade, na angústia, porque às vezes eu tenho períodos assim. Interessante, não é? É interessante perceber que são situações diferentes para lidar com problemas idênticos, né? Porque, na verdade, tem uma linha de condução ali, que é a ansiedade, e a forma diferente como cada uma dessas entrevistadas lida com a situação, doutora. É verdade, mas é interessante notar que todas essas formas são no sentido de desfocar daquele estímulo estressor. Então, eu vou ouvir uma música, eu vou fixar mais minha atenção na música, eu vou fazer relaxamento, eu vou estar mais entrando em contato comigo mesmo, com o meu interior, eu vou desfocar daquilo que está me incomodando. É uma tática, seja ela com música, com relaxamento, com, às vezes, até uma conversa com uma pessoa próxima, amiga e acolhedora, faz com que essa ansiedade se dilua. Mas isso é momentâneo. Se acabou a conversa e a ansiedade volta, se ficou sozinha e não consegue relaxar, então alguém que já deixou de ter uma ansiedade que pode ser positiva, porque te ajuda a viver, te protege dos riscos. Então, essa ansiedade que não nos abandona o dia inteiro, te tira do controle, é aquela que a gente começa a pensar que
precisa ser melhor avaliada e, muito possivelmente, precisa ser tratada. Porque todo mundo tem ali a mesma percepção. Olha, respirar, pausar, entender que é algo que vem e vai, né? Isso aí está ligado com muitas questões de consultório do seu dia a dia, né, doutora? A insônia, por exemplo, está nesse bojo aí, né? Sim, acho que como a gente estava falando, a gente não tem como mudar as situações, né? A gente vive situações que são adversas, então geram ansiedade, às vezes geram É a insônia. vida. Não dá para mudar o universo, então você que vai ter que se adequar e tentar enfrentar de alguma maneira essas situações que vão aparecendo. Então a gente tem essas estratégias de procurar alguma coisa de respirar, relaxar, tomar conta da situação, pegar as rédeas, né, da situação. Agora, se isso você não dá conta, aí você tem que buscar ajuda, É. né? Muita gente fala de medo também. O medo é primo da ansiedade, é irmão? Ele anda de mão É, dada? Essa é é uma boa. forma de manifestar, da ansiedade se manifestar, né? Pode vir com medo, pode vir com raiva. Aliás, você tocou num ponto muito importante. Apesar da gente achar que os homens têm menos ansiedade que as mulheres, hoje os estudiosos começam a avaliar, será que a ansiedade não se manifesta de um outro modo no homem, diferente do que acontece com a mulher? Então, a mulher pode se sentir mais apavorada, mais descontrolada, mas o homem, será que ele não reagiria com irritabilidade, não reagiria com mais impulsividade, agressividade e até com o uso de bebida no sentido de poder relaxar através do álcool e não estar tão incomodado assim? Então, há que Ótimo. se pensar sobre como a ansiedade se manifesta diferentemente num gênero e no outro. Ótima questão mesmo, porque existe uma estrutura clássica de lidar com esses problemas ligados à saúde mental que o homem tem de forma diferente da mulher. Os homens falam menos sobre isso, né? Os homens não falam sobre assuntos pessoais negativos, né? Guarda Os mais. homens contam vantagens, né? E Isso. gostam de falar disso, não falam dessas adversidades. A mulher já fala mais e lida de um jeito diferente, talvez até mais Isso que você positivo. está falando chama-se, a mulher tem mais rede de apoio e o homem não. Ele vai lidar com o outro contando vantagem. Isso não significa uma rede Não de ajuda em apoio. nada, né? Não ajuda em nada, porque o outro também vai contar uma vantagem e está todo mundo na vantagem, quando na verdade tem vantagem nenhuma, né? E a mulher não, ela já fala. Você vê como assim, é simples, uma reportagem simples, mas verdadeira, pessoas que se expõem ali mostrando o que existe ali de problema. Seria mais difícil você entrevistar homens que tivessem essa facilidade de trazer pela própria questão, né? De certa forma, de E, certa e forma. você trouxe mais um elemento que acalma, que é uma forma de se lidar com a ansiedade. É conversar, é dividir, é trocar ideia com alguém que acolha. E a gente tem aqui também a participação da jornalista Júlia Bandeira, trazendo algumas questões importantes, dados científicos, números, posicionamentos e formas que a gente tem também de continuar a conversa depois da participação dela. Vamos acompanhar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 264 milhões de pessoas sofrem com transtornos de ansiedade no mundo e as mulheres são 2 vezes mais afetadas que os homens. Estudos clínicos mostram que as oscilações hormonais, especialmente a queda nos níveis de estrogênio, podem interferir na regulação de neurotransmissores responsáveis pelo equilíbrio emocional. A boa notícia é que existem caminhos seguros e eficazes para cuidar da mente e do corpo. A prática regular de exercícios físicos ajuda a liberar endorfinas e serotonina, reduzindo a tensão e melhorando o sono. Uma alimentação equilibrada, rica em frutas, vegetais e alimentos fontes de magnésio e triptofano também contribui para estabilizar o humor e controlar a ansiedade. E como parte de uma abordagem complementar, fitoterápicos à base de extrato de passiflora incarnata têm sido estudados e reconhecidos pela ciência, pelos seus efeitos calmantes leves e pelo apoio à qualidade do sono, atuando de forma natural no sistema nervoso central. Cuidar da ansiedade é, portanto, um processo integral que envolve movimento, alimentação e equilíbrio emocional. Muito bem, é isso então. É um cuidado que não é só pontual, ele é
Ele é quase que global, é holístico, né, doutora? É holístico e além desses números todos que nós já ouvimos, é importante dizer que o brasileiro é o povo mais ansioso do mundo. A ansiedade ocupa o primeiro lugar entre os transtornos no Brasil e no mundo, nós ganhamos de qualquer outra nação. Então, precisamos pensar nesse assunto. Precisamos começar desde reformular a forma como encaramos o cotidiano até as possibilidades terapêuticas quando elas se fizerem necessárias, né? E aí, qual que é o momento, né, e que passa de ser algo autocontrolado e precisa da ajuda, seja de um profissional, como uma psicoterapia, seja de alguma ação medicamentosa ou até ambas, né? Sim, e a gente falou aqui da passiflora, Uhum, que é o maracujá, que está contido no maracujá, né? uhum. Então, a gente pode utilizar dessas substâncias, vamos dizer assim, mais naturais, que elas podem agir no sistema, como a gente comentou aí, sistema neuronal, no sistema GABAérgico, né? Que é onde a gente tem um relaxamento. Então, isso propicia que você fique mais relaxado, tem um pouquinho menos de ansiedade e acaba ajudando também no sono, porque a ansiedade e a insônia andam de Isso mãos que eu ia te dadas. perguntar, perguntei para a doutora sobre ansiedade e medo, e te perguntar, o sono também anda de Isso. mão dada ali, né? Sim, porque o que é o medo? Irmãozinho. O medo, o que que faz? Faz a gente ficar em estado de hiperalerta. Você fica na defesa. Você fica na defesa, você tem um cortisol aumentado. Você tem um cortisol aumentado, você não consegue relaxar para entrar, que a gente chama o portão do sono. Para entrar no portão do sono, você tem que estar calminho, abaixadinho para passar naquele portão. Se você fica ansioso, querendo reagir assim, você está em estado de hiperalerta, que a gente chama, e esse hiperalerta é inimigo do sono. Então, sono e ansiedade, né? Insônia e ansiedade andam juntos. Então, um jeito bom de resolver isso é diminuindo os dois, quer dizer, diminuindo o medo, relaxando um pouquinho. Então, é uma boa via tentar essa via natural. É aquele relaxar um primeiro pouquinho. passo ali, né? Isso. A gente viu na reportagem anteriormente que tem gente que usa o remédio psiquiátrico, aí são outras graduações de tratamento. Mas não estamos falando dessa ansiedade que está ali dentro de uma administração muito possível, essa que faz parte do nosso dia a dia. A gente viu a Júlia falando, né, na reportagem, na participação, 264 milhões de pessoas sofrem com ansiedade no mundo. 264 milhões de pessoas é muita coisa. E aí vem esse produto, né, que é reconhecido aqui no Brasil pela Anvisa, na Europa também, na agência europeia. É uma forma segura de administrar essa questão. A gente sempre começa do mais simples. E aí, quando não dá conta, que vai subindo para um passo mais complexo, né? Então, começando com respiração, com tentar mudar a rotina, mudar essa questão de higiene do sono, tudo, e poder lançar mão de coisas pontuais, leves, suaves, que podem ajudar a gente a relaxar um pouquinho, diminuir a ansiedade. E às vezes isso não dá conta, mas é um bom começo. É sobre isso um que eu bom queria começo. falar com vocês, né, a doutora psiquiatra, né, que vai administrar os remédios. Como é que é o olhar do médico para perceber isso, para indicar um medicamento fitoterápico e graduar isso, fazer essa modulação, doutora? Então, muito frequentemente nós percebemos que o paciente nos procurou, que bom, numa hora bem precoce, o início de um processo ansioso. Ele tem condições de se controlar com uma medicação fitoterápica que vai, naquele momento, servir para resolver essa questão. E juntamente com hábitos de higiene, né? Ele precisa dormir as horas necessárias, mas eu não estou dormindo porque eu estou ansioso. Pois é, usando o fitoterápico, passa a ter maior controle dessa ansiedade, o sono é conquistado, daí ele tem que ter uma vida regrada. Não pode, por exemplo, né, se alimentar de forma absurda e tentar ir dormir, e aí ficar ansioso porque não dorme, e é um ciclo vicioso, como não estou dormindo, vou ficando cada vez mais ansioso e a coisa vai num crescente. Mas bons hábitos de higiene, de vida, e no sentido também de controle através de fitoterápicos, ele vai conseguir debelar. Agora, se ele já está numa situação mais crônica, ele já tem um quadro mais grave. Então, vamos tomar cuidado para não começar a usar medicamentos que acabam levando ao hábito, ao vício. O medicamento fitoterápico não tem essa questão, não está nesse rol daqueles que você usou, você vai acabar habituado, não vai conseguir
deixar. Ele é utilizado na medida da necessidade. Uma vez superada a ansiedade, ele é facilmente retirado. Porque uma atenção, ponto aí, queria jogar uma luz sobre a insônia, né? Que, aliás, luz só vai atrapalhar o sono mesmo, né? Mas a falta do sono vai atrapalhar toda a qualidade de vida do dia, Uhum. né? O cuidado do dia começa à noite, o cuidado da noite começa no dia, né? Exatamente. São os que os especialistas, como a senhora, dizem, né? É uma atenção que não é à noite que você vai preocupar em dormir bem. É agora, pela manhã, pela tarde, né? Exatamente, Fernanda. Eu falo que tem que ter um bom dia para ter uma boa noite e uma boa noite para ter um bom dia. A gente precisa quebrar o ciclo. Se estiver ruim, a gente tem que interferir em algum momento. Então, ter uma rotina adequada, ter horário para tomar café, ter horário para fazer exercício, ter a rotina do dia e um ritual da noite. Então, diminuir a luz, ambiente silencioso, não levar o celular para a cama, não ficar se estimulando com luzes, né? E isso faz com que você entre no portão que eu estava comentando e consiga entrar no portão do sono e ter uma boa noite. Uma pergunta para vocês duas. Para quem está acompanhando o nosso episódio aqui, está pensando, olha, tem todos os sintomas que as doutoras estão falando. Tem um problema para dormir, tem um problema ali de ansiedade, tem um medo do nada, um medo de algo. Enfim, a pessoa se coloca dentro dessa patologia aí que a gente está descrevendo. Como é que ela sabe, como é que ela pode, quais são os indícios que ela vai ter na vida, no dia a dia dela, que ela pode usar um medicamento fitoterápico como esse, como a passiflora, por exemplo? Então, ela está tendo todos esses sintomas de uma forma crônica, né? Então, a atividade, às vezes, até, né, está hiperativo, mas não está produtivo. Não consegue fazer coisas que resultem em algo. Ele está com um sufoco, uma sensação de opressão no peito. Tem insônia, tem também tremores, às vezes sua frio. Poxa, essa pessoa está precisando de alguma coisa que acalme. Já fez relaxamento, já tentou várias alternativas não medicamentosas, já tudo que a gente já comentou não resultou efetivamente em um controle. Está até num processo psicoterápico, mas precisaria de alguma coisa para ajudar, para somar a esse processo. Ou não está num processo psicoterápico, não tem acesso a essa situação. Então, vamos lá. Acho que é muito bem indicado nesse sentido a passiflora, porque vai mudar o clima interno. E mudando o clima interno, essa pessoa começa até a poder pensar melhor e a buscar alternativas para resolver aquela questão que parece sem saída, porque a ansiedade bloqueia, a ansiedade reduz a nossa consciência, não nos permite pensar de forma adequada. Então, com essa medicação, a pessoa começa, então, a se reposicionar e, ao se reposicionar, quebra a ansiedade. Pode, portanto, dormir melhor. Ao dormir melhor, acorda de uma forma mais disposta e consegue ser mais positivo em seu dia. Então, é nessa hora, quando se percebe que não está mais tendo controle, nem com relaxamento, nem se afastando do problema, nem tentando uma conversa com alguém, nem se distraindo por algum tempo para depois voltar para o cotidiano. Não está dando certo, não está sendo efetivo, está indicado, então, um medicamento fitoterápico para ajudar no sentido de quebrar esse ciclo. Boa percepção. E eu acho que não precisava nem tantos sintomas como a doutora descreveu, né? já alguns já seriam necessários. A senhora concorda, doutora? Sim, acho que é importante que cada um tenha um conhecimento de quanto está sendo difícil enfrentar o seu dia a dia. Cada um sabe onde o sapato aperta. Exato. Então, Isso a é gente verdade. tem que ter o nosso próprio termômetro. Então, estou conseguindo me lidar, ok? Estou precisando de uma coisinha a mais, já dá um passinho maior, já vai, tenta um fitoterápico, aí vai subindo conforme a necessidade. Primeiro passo, e aliás, um passo de cada vez, Exato. né? Eu vou chamar mais uma participação aqui da jornalista Júlia Bandeira, que ela vai colocar um ponto importante que a gente falou aqui rapidamente, mas ela vai colocar um outro item para a nossa discussão aqui com relação à ansiedade, em outra fase importante da vida das mulheres. Vamos acompanhar. Pesquisas recentes mostram que a ansiedade é uma condição que acompanha as mulheres em diferentes fases da vida hormonal. Um levantamento internacional com mais de 6.000 participantes mostrou que os sintomas de ansiedade são até
30% mais frequentes durante a perimenopausa, fase de transição que antecede a menopausa. Durante o ciclo menstrual, os estudos também chamam a atenção. Mais de 60% das mulheres em idade fértil relatam alterações de humor e sintomas ansiosos no período pré-menstrual. Já em cerca de 3 a 8% das mulheres, esses sintomas se intensificam e passam a caracterizar o transtorno disfórico pré-menstrual, uma forma mais severa de desequilíbrio emocional ligado a flutuações hormonais. Essas oscilações estão diretamente relacionadas aos níveis de estrogênio e progesterona. Quando há queda acentuada desses hormônios, especialmente na menopausa, o risco de ansiedade, irritabilidade e insônia aumenta de forma significativa. Contra fatos não existem argumentos, né? São números importantes que mostram, durante a TPM, uma questão muito ligada à depressão. Acaba a TPM, vem a menopausa e antes dela a perimenopausa, com sintomas completamente confundíveis. Não é fácil. Não é fácil. São muitas mudanças, né? O homem não flutua hormonalmente. Os hormônios sexuais masculinos começam a ser produzidos na fase que antecede a adolescência, que é a puberdade, e aí ele vai manter um nível de testosterona ao longo da vida bastante estável. Só vai alterar se ele adoece, né? Mas a mulher não. Fisiologicamente, naturalmente, ela tem momentos de flutuação desses hormônios. E hoje a ciência sabe que quando os hormônios sexuais estão fisiologicamente em baixa, se essa mulher tiver uma predisposição, porque nem todas as mulheres, quando os hormônios estão em baixa, vão desenvolver quadros psiquiátricos, mas aquelas que têm uma predisposição acabam sendo mais acometidas exatamente nesse momento com baixo hormonal, que se soma a menos condição de se defender da vulnerabilidade que se instala nela, dos estressores da vida que são comuns a todo mundo, né? Inclusive a essas mulheres. E é interessante frisar que não existe um manual de vida, né? Um manual de instruções para a vida. A mulher vai sentir isso na tentativa e erro. Ela vai sentir isso pela primeira, segunda, terceira vez, sem entender exatamente que aquilo é um sintoma da TPM, depois da perimenopausa e depois, finalmente, da menopausa, doutora. Acho que ainda para TPM a gente ainda é um pouquinho mais preparado, porque a gente é meio preparado para a menarca, né? O peitinho está crescendo, tem pelo, vai vir a menarca. A menopausa a gente não é tão preparado, então começa a ter os sintomas, então começa a ficar nervosa, começa a suar. O que será que está acontecendo comigo? Eu estou ficando diferente. Então, essa estranheza com relação a si mesmo que gera essa ansiedade, o medo e a insônia, que são as coisas que andam junto. Então, acho que essa flutuação hormonal, principalmente essa queda do estrogênio nesse período perimenopausa e menopausa, que leva a essa questão da ansiedade, medo, insônia, todos eles de mãos juntas, puxando a gente um pouquinho para baixo. Interessante, né? A discussão que cabe muitos argumentos, porque se a ansiedade pode ser encarada como um sintoma da perimenopausa e da menopausa, ela não é exatamente uma ansiedade, ela é uma circunstância. E ela pode ser tratada, então, com os fitoterápicos com mais sucesso? Sim, sem dúvida pode. E um fato importante que é bom alertar as mulheres, que elas imaginam que a menopausa vai chegar em torno dos 50 anos, porque esse é um marco mundial, mas no Brasil acontece antes. Então, muitas vezes ela não identifica, porque ela está lá com os seus... Por que no Brasil? A gente menstrua mais cedo, né? Devido ao clima, devido também termos mais estímulos no sentido da sexualidade, acabamos tendo garotas que vão menstruar 2, 3, 4 anos antes do que as europeias, por exemplo. E com isso a nossa menopausa é mais cedo do que a que acontece nos países mais frios e países de outros continentes. Então, ela não está entendendo, ela está imaginando... Vou falar uma coisinha da idade da menopausa, não, só para completar, que a idade da menopausa no Brasil, a média é 48. E na cidade de São Paulo, a gente fez um estudo, na cidade de São Paulo deu 47, a idade média da menopausa aqui na cidade de São Paulo. Só para complementar a sua informação. Ótimo. E aí está esperando que isso vai acontecer aos 50, 52, como seria, né, em outros países. Então ela precisa começar a ficar alerta se começar a ter uma mudança do seu estado emocional,
acompanhada, logicamente, de um desconforto geral, onde a ansiedade tem um papel muito importante, será que isso não é um sinal de que ela está começando a entrar na menopausa? E como já foi comentado aqui, as questões emocionais são muito mais sérias na perimenopausa do que quando a menopausa se instalou já definitivamente. Então, esse período pré ao estabelecimento da menopausa é. E o que é menopausa? Menopausa significa aquele momento em que, por 12 meses consecutivos, a mulher não menstruou. E que é antecedido de um período de alguns meses em que a menstruação vem 2, 3 vezes, para 1 mês, para 2, depois volta, uma vez menstrua, depois volta para. É aquele período mais irregular de menstruação. Passado esse período, por 12 meses ela não menstruou, ela já entrou na pós-menopausa. E uma informação relevante, se em São Paulo a menopausa acontece nesse período aí, nessa pesquisa de 47 anos, e a perimenopausa pode acontecer até 10 anos antes, nós estamos falando de uma fase onde a mulher não está de forma alguma pensando, 37 anos, não está pensando em sintomas ligados à perimenopausa? Eles já são confusos, os sintomas. Quando eles aparecem numa idade que não está correlacionada, ficam mais difíceis ainda de serem identificados, né? Existe uma peregrinação da mulher na perimenopausa um pouco antes. Às vezes vai em vários especialistas tentando ver o que é. Estou ansiosa, estou irritada, estou isso, estou aquilo, peregrinando por aí. Então, acho que o principal que a gente podia deixar de mensagem é que a gente tem que se olhar. Ver que não está bem consigo mesmo, ver que tem sintomas aí que não estão batendo com o que eu acho de mim. Eu estou diferente. Tento relaxar, tento outras estratégias. Não me dou bem, posso buscar os fitoterápicos, posso buscar ajuda, não deu certo, aí já dou um passo maior. Exatamente, muito importante. E, aliás, é uma área onde existem muitos mitos e verdades, muitas informações que são controversas, e a gente tem aqui um quadro que se chama exatamente Mitos e Verdades. Eu queria colocar as afirmações na tela e ter a participação das doutoras dizendo se é mito ou se é verdade. Vamos ver? Ansiedade pode causar sintomas físicos. Isso é mito ou é verdade, doutoras? Verdade. Verdade. Consenso, né? Verdade. A gente falou, suores, né? Tremores, a opressão no peito, respiração ofegante, tudo isso caracteriza a ansiedade. Existem sintomas da ansiedade que se confundem até com os sintomas do infarto, né? Sim. Sim. Uma ansiedade mais séria, né? A gente até chama de síndrome do pânico, que é um tipo de ansiedade bastante grave. A pessoa tem a sensação de que ela está infartando, ela vai buscar o pronto-socorro muito certa de que está tendo uma crise cardíaca. E aí se verifica, por todos os exames, que não, que é uma questão emocional gravíssima, que é a síndrome do pânico. A boa notícia é que ela é controlável e que ela é tratável e que a pessoa pode, sim, viver muito bem a partir do diagnóstico dessa situação. E a outra frase é essa: só remédios fortes funcionam no tratamento da ansiedade. É mito ou é verdade, doutoras? Mito. Mito. Consenso também, mito. Não, a gente está falando exatamente que não, né? Estamos falando da Passiflora, reconhecida mundialmente, né? Organização Mundial de Saúde, Agência Europeia, Anvisa, todos esses órgãos importantes entendendo que fitoterápicos também podem. Muito bem-vindos, né? São bem-vindos. E, sem dúvida, antes que se inicie uma medicação que, por vezes, é desnecessária, com medicamentos não fitoterápicos. Tem mais uma frase aqui para colocar para vocês, doutoras. Buscar ajuda psicológica é sinal de fraqueza. Mito ou verdade? É Mito. mito. É muito importante a gente buscar ajuda, sempre. Todo mundo devia fazer psicoterapia. Todo mundo, mesmo antes de precisar de achar que precisa de uma ajuda. É sempre bom ter um acompanhamento profissional para enfrentar as adversidades da vida. Até para não virar uma patologia. A parte boa é que as mulheres não têm problema em relação a isso, né? Elas gostariam de ter essa possibilidade e, quando tem, buscam. A gente percebe uma diferença de homens e mulheres em consultório para psicoterapia. Elas são muito mais proativas nesse sentido. E, com certeza, ajuda bastante.
Na verdade, a gente precisa dar mais acesso a esse tratamento psicológico para as mulheres, né? Exatamente. Para a população de uma forma geral, né? Exatamente. Que é fundamental, como os doutores estão concordando. Bom, eu queria dizer também o seguinte, que a gente falou tanto, né, desse aspecto prevalecente da ansiedade nas mulheres, mas tem um destaque que eu queria dar, que o sistema emocional mais sensível das mulheres também, ele torna as mulheres mais empáticas, mais intuitivas, mais colaborativas, mais sensíveis para o mundo, o que é fantasticamente necessário, né, para o mundo, principalmente que a gente vive hoje, né? Acho excelente essa sua mensagem, né? No meio de tudo isso, tem, sem dúvida, as vantagens de estar mais ligada, mais focada naquilo que está acontecendo ao seu redor, que pode levar à ansiedade, mas que também leva a essas ações tão positivas e tão necessárias, especialmente no mundo contemporâneo. Bom, uma alegria enorme ter uma dupla de ouro aqui, doutora Carmita, doutora Helena, muito obrigado. Espero revê-las em outros episódios aqui do nosso Diálogos de Saúde. Muito Valeu. obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigado também você pela sua companhia. Compartilhe esse episódio aí com as pessoas que você sabe que vão precisar. Aliás, pessoas que estão precisando de prestar atenção em tudo que a gente falou aqui. Até a próxima, pessoal. Saúde!